Olá, tudo bem contigo? Neste vídeo começaremos a falar sobre a prisão preventiva, esta importante medida cautelar. Ela é uma espécie do gênero prisão processual. O seu regime está entre o artigo 311 e 316 do Código de Processo Penal. De início, é importante enfatizar uma característica que é a sua utilidade para resguardar o processo, a investigação criminal, ou seja, a prisão preventiva não possui caráter retributivo, não possui caráter punitivo. Isso é de fundamental importância nessa compreensão. Outro ponto importante é o grande impacto que o chamado pacote anticrime trouxe para esse instituto. A Lei 13964, chamada de pacote anticrime, trouxe várias alterações no CPP. E, no que diz respeito à prisão preventiva, determinou o fim da possibilidade da prisão decretada de ofício pelo magistrado. Veio dessa forma explicitar o entendimento, até mesmo pela inclusão do artigo 3º-A no CPP, de que o nosso sistema ele é acusatório, ou seja, há um órgão próprio para exercer a acusação, um órgão próprio para julgar, e este deve ser imparcial, de forma que iniciativas probatórias, iniciativas para a imposição de medidas restritivas ou privativas de liberdade não são bem vistas, não são tidas como corretas. Bom, diz o artigo 311 que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Por fim, ainda nesse ponto, é importante ressaltar que havia ainda uma discussão, mesmo após a entrada em vigor da lei mencionada, da alteração mencionada, da possibilidade do magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Havia alguns que entendiam por essa possibilidade, fazendo a interpretação dos artigos que tratam da matéria, mas a maior parte da doutrina, com base tanto no 3º-A e principalmente no artigo 311, entendia pela impossibilidade dessa conversão. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal e também a 5ª turma do STJ já se manifestaram no sentido da impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado. Eu cito aqui da 5ª turma, por exemplo, o HC 590.039 de Goiás, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado em outubro de 2020, e também do STF, o HC 188.888 de Minas Gerais, cuja relatoria do ministro Celso de Mello, também julgado em outubro de 2020. Ok? Bom, para a decretação da prisão preventiva, é necessário a compreensão da sua finalidade. Como já dito, ela pode ser realizada tanto durante a investigação criminal, inclusive como durante a instrução penal, inclusive por ocasião da sentença condenatória. Ou seja, se o magistrado prolata uma sentença condenatória e se porventura o agente responder um processo em liberdade, havendo os requisitos do 312, que veremos logo mais, é possível ele decretar a prisão, ok? De forma logicamente fundamentada. Por sua vez, ao prolatar a sentença, se porventura esse agente responder o processo preso, ele está preso nesse momento, há necessidade também da manifestação fundamentada do magistrado para a manutenção desta prisão. Por quê? Porque a prisão preventiva ela tem motivos, fundamentos. Então, se por exemplo, o que fundamentou essa cautelar ao longo do processo foi o fato do réu estar perturbando a investigação, tentativas de destruir provas, coerção a testemunhas, imaginemos que agora, nesse exemplo, a instrução probatória já encerrou-se. Há um decreto condenatório. Então, será que existe ainda o fundamento daquela preventiva? Ele se acabou. Então, nesse caso, para que ele permaneça,
sob essa custódia, é necessária uma fundamentação do magistrado diante dessa nova realidade. É o que nos diz o artigo 387, parágrafo 1º do CPP, cuja redação é a seguinte: o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser imposta. Ok? Outrora, existiu o chamado direito de recorrer em liberdade. Ou seja, a regra era, uma vez condenado pelo juiz, permaneceria preso. O juiz, então, poderia conceder esse direito. Se inverte a questão. A regra é a liberdade em nosso ordenamento. Eventualmente, presente requisitos que autorizem essa determinação dessa cautelar, há que se falar, então, nessa possibilidade. Ausente os requisitos, estamos diante de eventual prisão ilegal. Continuando ainda falando sobre a prisão preventiva, muito importante a sua fundamentação. E tão importante esta que também o pacote anticrime veio explicitar isto ao incluir o parágrafo 2º no artigo 315 do CPP, que também teve alterações na redação do caput e do parágrafo 1º. Nós sabemos que a fundamentação da decisão judicial é uma garantia constitucional, conforme prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Toda decisão deve ser fundamentada. Mas o que é essa fundamentação? Ela é importante para que a parte ou as partes tenham ciência do que motivou o juiz a tomar esta ou aquela decisão. Possibilita, por exemplo, ao réu, uma vez preso preventivamente, impetrar um habeas corpus combatendo aqueles fundamentos, ele sabendo por quê, o que está sendo alegado para permitir esta restrição. Por sua vez, também permite que o órgão acusador recorra, se o juiz, por exemplo, ele indefere, ele nega uma prisão preventiva. Mas por que ele está negando? Então ele precisa fundamentar de forma coerente, concreta, explícita. Diz o 315, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. O parágrafo 1º nos diz que para toda cautelar, ou seja, vem explicitar algo que nós já sabemos, toda decisão judicial deve ser fundamentada. O parágrafo 2º, de suma importância, foi incluído pela lei já mencionada. É importante nós fazermos aqui uma comparação com o mesmo espírito que está lá no Código de Processo Civil, uma vez que esse parágrafo praticamente o copia. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, também trabalha de forma muito clara e incisiva a necessidade da fundamentação das decisões judiciais. Diz o parágrafo 2º, então, ele vem como um parâmetro dizendo o que não se considera uma decisão fundamentada. Então eu preciso observar. Diz aqui que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limita-se a indicar, reproduzir ou parafrasear um ato normativo, sem explicar sua relação com a questão decidida. O exemplo é o seguinte: determino a prisão preventiva do réu, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Tá, mas quais requisitos? Perigo à ordem pública. Tá, mas por que há o perigo à ordem pública, a ameaça à ordem pública? Então não basta citar a norma. Da mesma forma, utilizar empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo. Ou seja, termos que precisam ter uma relação concreta com o caso que está sendo analisado. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ou seja, uma decisão genérica, que ela se aplica, aquele fundamento se aplica para qualquer caso. O inciso 4º diz, a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E nesse ponto, é importante enfatizar que, realmente, o magistrado precisa enfrentar todos os argumentos. Porém, a interpretação que os tribunais superiores têm aplicado, já por conta de previsão semelhante no CPC, é que todos os argumentos que são capazes de realmente
alterar a decisão que o magistrado está tomando. Então, se o magistrado ele fundamenta, enfrentando determinados fundamentos ali presentes, que, por sua vez, rebatem os outros argumentos que ele não enfrenta explicitamente, considera-se fundamentada a decisão. Inciso 5. A fundamentação que se limita a invocar o precedente ou enunciado de súmula. É a mesma lógica em relação à norma. Então não basta citar a súmula tal do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante tal, a súmula X do STJ. Não basta citar conforme decidido no julgamento com repercussão geral reconhecida pelo Supremo, tarará. Não basta. Pode-se usar como fundamento, é óbvio, desde que haja a explicitação do vínculo, do liame entre o caso que está sendo analisado e a decisão tomada. Por sua vez, o inciso 6 diz também que não se considera fundamentada a decisão que deixa, é o contrário, agora ela deixa de seguir um enunciado de súmula, uma jurisprudência, um precedente invocado pela parte. Então, também deve-se demonstrar por que não se encaixa, no caso concreto, o precedente invocado pela parte. Perfeito? Então essa fundamentação ela é muito importante. Falaremos agora sobre requisitos para a decretação da prisão preventiva. Como cautelar que é, já mencionado também no vídeo que tratou das disposições gerais das medidas cautelares, devem estar presentes o periculum in mora, ou periculum libertatis, ou seja, a demonstração de que o estado de liberdade do agente traz perigo, traz ameaça para os bens tutelados. A instrução criminal, a instrução processual, a aplicação da lei penal. E também o fumus boni iuris, ou fumus commissi delicti, ou seja, a demonstração do bom direito, a demonstração do cometimento de um ilícito. Estamos tratando de um ilícito que foi praticado. Os requisitos da prisão preventiva estão no já multicitado artigo 312, cuja redação é muito importante no nosso conhecimento quando tratamos de processo penal. Diz o 312 que a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Olha só que estamos falando de crime, não de contravenção. Provas da existência de crime. E também demonstração do que há o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme a redação do artigo mencionado. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º já foram citados. Eu quero agora me debruçar sobre esses requisitos. Então, o que seria esse fumus commissi delicti? Realmente é uma demonstração mínima de que há necessidade, é uma justa causa para a decretação da prisão preventiva. Então, prova da existência do crime. Ou seja, se não há um crime, se ainda há dúvidas da existência de um crime, não há que se falar em a aplicação de medida preventiva. Até porque, lembrando a aula anterior, há o princípio da homogeneidade, onde eu devo traçar um paralelo entre a prisão preventiva aplicada e eventual sentença condenatória. Isso só é possível se eu estou diante, ao menos, de um crime comprovado para que eu possa ter uma pena em abstrato para analisar, para entender se essa medida cautelar é possível ou não. Dentro da prova da existência do crime, então, além da prova da existência do crime, nós temos a necessidade dos indícios de autoria ou participação. Então, indícios não se confunde com provas. Não há necessidade de uma certeza quanto à participação ou autoria, até mesmo porque estamos na fase de instrução ou investigação criminal, conforme o caso. Então, bastam indícios. Porém, indícios não são achismo. Apesar de não ser necessária a prova dessa autoria ou participação, ao menos elementos investigativos, elementos informativos que trazem ali uma segurança para que o magistrado aplique determinada medida cautelar. Periculum in libertatis, ou seja, o fato do agente ficar solto, permanecer solto, ser solto, traz perigo de alguma forma a esses bens mencionados, garantia da ordem pública.
E aqui, tanto a ordem pública quanto a ordem econômica, nós podemos definir como a segurança, a paz social, a segurança social, que deve ser resguardada em face da possibilidade de reiterações criminosas. Então, se está diante de reiterações criminosas, a possibilidade de reiterações criminosas, é válida a decretação da prisão preventiva. A garantia da ordem econômica nada mais é do que a ordem pública no âmbito dos crimes contra a ordem econômica. Então, para se evitar, por exemplo, a reiteração, o cometimento de novos delitos contra a ordem econômica, é possível então essa decretação por conta da presença do periculum libertatis. É importante aqui observar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da terceira sessão, inclusive, que permitiu que, diante da prática de atos infracionais anteriores, o magistrado ele decretasse a prisão preventiva. Nós sabemos que atos infracionais anteriores não geram, por exemplo, a reincidência. Mas, diante de uma medida cautelar, desse periculo libertatis, o STJ, terceira sessão, entendeu pela possibilidade da aplicação dessa cautela, tendo em vista vários atos infracionais anteriores que trazem a possibilidade real de que o agente agora maior, né, estamos falando de prisão preventiva, processo penal agora maior, ele continue na prática criminosa. Isso foi decidido em 2016 no recurso em habeas corpus número 63855 de Minas Gerais, na relatoria do ministro Nefi Cordeiro, ou melhor, o relator para o acórdão foi o ministro Rogério Chet Cruz, ok? O relator original, o ministro Nefi Cordeiro. Muito importante esse julgado. Então, volto a dizer, atos infracionais não podem ser considerados, por exemplo, como reincidência, mas foram e nem podem ser valorados, por exemplo, no momento da aplicação da pena, conforme o artigo 59, não podem ser valorados como antecedentes criminais. Maus antecedentes, por exemplo. Porém, aqui permitiu-se, para a garantia, aí fica mais uma vez muito clara a diferença entre uma prisão cautelar que não tem caráter retributivo, não tem caráter punitivo, é uma medida para se resguardar o processo, okay? Se resguardar a instrução e a investigação criminal. Okay? Então há uma diferença aqui, e esse julgado deixa mais explícita essa questão. Ainda falando dos requisitos, garantia da aplicação da lei penal. Então, há um julgado interessante aqui, onde se decidiu que o descumprimento de uma colaboração premiada não justifica, por si só, a prisão preventiva. Isso é uma decisão da primeira turma do STF, de 2017, e também temos do STJ, a sexta turma, decidindo de forma semelhante. No caso concreto, então, o agente ele havia celebrado o acordo, mas o descumpriu. Esse descumprimento não autoriza, por si só, né, não justifica por si só, a prisão preventiva. Então, por exemplo, garantia da aplicação da lei penal. Um fundado suspeita, um risco concreto de fuga. Então imaginemos que alguém é preso em flagrante e a autoridade ali já descobre que há um plano de fuga para ele. Os seus comparsas já estão realizando as tratativas, a polícia no ato investigatório descobre isto e traz esses elementos para a autoridade judicial. No momento, por exemplo, da audiência de custódia, seria, ou da apresentação do réu ao magistrado, ele poderia converter a prisão em flagrante em preventiva, já com o intuito de transferi-lo para um estabelecimento prisional mais adequado, mais seguro. Então, para aplicação da lei penal. O requisito também muito importante. E com isso nós concluímos essa primeira aula sobre a prisão preventiva, com os seus conceitos, seus requisitos, suas características. No próximo vídeo continuaremos tratando agora do artigo 313, nessa sequência muito importante, que tratará aí da necessidade de adequação, da necessidade de proporcionalidade. Ok? Muito bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, compartilhá-lo, comentá-lo. Estamos caminhando juntos aí no conhecimento, na compreensão desse ramo tão importante que é o processo penal. Ok? Até mais!